Olá, boa noite a todos que nos acompanham aí nesse mais um nesse Seicast, né? E dessa vez com a artista Bela Tozini, né? Que vai trazer um pouquinho sobre a exposição que está acontecendo aqui no Sei, né? E contar um pouquinho sobre essa exposição, também um pouco da história dela, para vocês aí que acompanham. Esse Seicast retoma, é o primeiro de 2023, né? A gente deu uma parada em dezembro
E aí a gente começa reinaugurando o ano de 2023, né, com o artista Bela Tosini, que traz uma exposição de uma importância muito grande para o SEI, né, e também, eu acredito, que para várias lutas. Não é isso, Bela? É isso. Boa noite ao público do SEI. Estou muito feliz de estar aqui, Léo. Obrigada pelo convite. É, Bem, essa exposição chama Corpos Dissidentes. Ela está aqui no Espaço Marco do Vale, no SEI Campinas, que vai até dia 25 de fevereiro. Então já faço convite para as pessoas virem visitar, né? De segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A exposição ela é uma realização do PROAC, com apoio do SEI e do Espaço Marco do Vale. Eu comecei esse projeto em 2019. É um projeto sobre pessoas da comunidade LGBTQIAP+, com expressões dissidentes. E eu, como uma mulher lésbica, gorda, comecei a fazer autorretratos no final de 2019, a pesquisar a minha imagem, minha autoimagem. E a partir dessa pesquisa, eu comecei a buscar outras pessoas para conversar sobre isso, sobre dissidências. E aí eu estou incluindo pessoas trans, pessoas PCDs, pessoas negras, não binárias e indígenas. E comecei a pesquisar e conversar com outras pessoas. Antes da pandemia, eu já fotografei, né, comecei a fotografar as pessoas nas suas casas. A ideia desse projeto são imagens intimistas, que eu vou até a casa das pessoas. Então, eu já estava num movimento de buscar essa intimidade, essa conexão com as pessoas e ir até a casa delas. Com a pandemia, dificultou muito esse processo, mas ao mesmo tempo também eu acho que realçou a questão da intimidade, do significado que as casas, os nossos lares, as nossas relações afetivas, o espaço, o ambiente doméstico, é, durante a pandemia tomou para nós outro sentido. E acho que veio a calhar no sentido das imagens também, né? Então eu comecei a fazer essas imagens. Algumas das pessoas retratadas no livro, eu encontrei elas no Instagram, e eu comecei a conversar com elas pelo Instagram, até o dia de marcar um encontro e fazer uma sessão fotográfica. Outras pessoas são minhas amigas, então a gente tinha mais intimidade, e aí eu fiz o convite. E a primeira mídia, né, a primeira saída dessa série é um livro, né, um fotolivro que está aqui, o Corpos Prováveis. E é um livro também que teve o apoio do PROAC, também ganhou um prêmio para ser realizado e foi lançado em 2021. E a parte das exposições começaram no ano passado, né? A primeira exposição foi em Jundiaí, na Pinacoteca de Jundiaí, em setembro de 2022, acompanhando o mês da diversidade de Jundiaí. E agora estamos aqui no Espaço Marco do Vale, em janeiro, durante o mês de fevereiro, vai ficar até dia 25, como eu já falei. E cada percurso, cada novo espaço que eu adentro, né? Eu trago mais pessoas, então o projeto ele está em expansão, né? Para o livro foram 8 pessoas retratadas, aí eu fotografei mais 2 para Jundiaí e agora mais 2 para Campinas. Então, assim, a ideia é que o projeto continue, que eu continue fotografando as pessoas. E além dos retratos, eu também gravo em vídeo depoimento das pessoas. Então, aqui na exposição, quando vocês vierem visitar, ou se vocês quiserem acessar o canal do projeto que se chama Corpos Dissidentes, tem um canal no YouTube, onde tem a entrevista com cada uma das pessoas retratadas. E aí, aqui no espaço expositivo, próximo dos retratos, tem os QR Codes que levam para as entrevistas. Das entrevistas. Então é possível também ouvir as pessoas falando das suas experiências, das suas vivências como expressões dissidentes. Então é isso. E a fotografia, né? Eu trabalhei com fotografia durante muito tempo, aliás, eu pago minha faculdade. E uma das coisas que eu aprendi com um dos professores de fotografia da PUC
é que a fotografia ela não é isenta, né? A gente tem uma imagem da fotografia como ela fotografa o real, é fidedigno, mas ela traz o olhar do fotógrafo, né? E esse olhar é ideológico, esse olhar do seu lugar, né? Então, você fotografa um público, é, as suas fotos, ela traz um novo olhar que a publicidade, que o jornalismo ignora, né? Lá fora, esse olhar é carregado de preconceito, ele é ignorado, né? E como que é isso, inclusive, para convencer as pessoas Uhum. a serem a permitirem serem fotografadas, Uhum. né? Olha, eu acho o seguinte, primeira coisa, quando você vê minhas imagens, é, elas são documentais, eu ainda coloco elas ainda como documentais, Aham, mas obviamente que tem uma direção e um diálogo para chegar nessa imagem, né? Ela aham, não é feita simplesmente, né? O que que eu quero dizer com isso? Que, bem, primeiro, quando eu começo a conversar com as pessoas, eu acompanho elas no Instagram ou pessoalmente, e aí eu vou conversando, é, eu sou muito clara, muito objetiva no que eu quero, aham, que imagem que eu vou criar. Então a pessoa ela sabe aonde, né, assim, qual que é o objetivo do projeto? O projeto tem um conceito, né? Eu tenho uma visão do que eu quero, né? Que é o que é justamente fazer uma série, né, de pessoas com expressões dissidentes, nos seus momentos íntimos e vulneráveis. Essa palavra para mim, vulnerável, é muito importante, porque uhum, eu entendo a vulnerabilidade da seguinte maneira: é, todos nós somos vulneráveis. E até tem assim uma pesquisadora americana, acho que é Brené Brown, Penny Brown, que aham, tem no YouTube, e ela estuda a vulnerabilidade. aham, E aí ela fala uma coisa que quando eu vi essa entrevista dela, e até também tem acho que um monólogo dela ali na Netflix, enfim, ela é uma pesquisadora bem reconhecida. E é muito interessante, ela pesquisou sobre vulnerabilidade. E o que ela concluiu? Que vulnerabilidade, bem, todos nós somos vulneráveis, né? É um mito, né, de achar que existem pessoas que não estão vulneráveis. Elas uhum, podem não estar em precariedade. Isso é uma coisa, né? Precariedade é aquelas pessoas que não têm casa, não têm alimentação, não têm uhum, segurança, não têm escolaridade, né, acesso à escola, enfim, essas são as pessoas que estão em precariedade. Mas vulnerável todos nós somos, né? Você atravessa a rua, você pode uhum, sofrer um acidente, qualquer pessoa. uhum, Mas existe um mito de que existem alguns corpos que não, né? Então seria esse mito desse homem branco, europeu, né? Que seria o super-homem, né? Então tem até a uhum. figura do super-homem, é essa figura, Essa né? Que não é figura, vulnerável. aham, Bem, e o vulnerável, quando a pessoa se coloca na vulnerabilidade, ela entende a vulnerabilidade dela, na verdade é uma fortaleza isso. uhum, Porque ela é capaz de ser quem ela é. uhum, Ela é capaz de viver, de expressar, de sentir livremente. E eu busco essas pessoas. Então, uhum, quando eu vou fazer o casting, né, a gente chama isso de casting, né, quando a gente vai atrás das pessoas que eu quero que componha a minha série, eu estou buscando também pessoas que estão fortalecidas, que estão bem consigo uhum, mesmas. E aí, fazer a foto para elas, elas sabem o que significa fazer uma foto, o que uhum, significa fazer uma foto nua e o que significa ter a sua foto publicada, uhum, mostrada no mundo. uhum, Elas estão seguras com isso, em mostrar suas vulnerabilidades, né? uhum, Claro, todos nós, do mundo em que vivemos, que tem muitos ataques, inseguranças, principalmente em relação à segurança dos nossos corpos, né? A gente sabe que tem pessoas que andam na rua e podem sofrer algum ataque, até, enfim, a violências mais complexas, né? uhum, É, que é isso, a gente vive nessa sociedade, por isso a importância, né, de fortalecer as pessoas LGBTQIA+, e fortalecer as pessoas com expressões dissidentes, justamente para que a gente consiga andar na rua livremente, ser quem a gente quer ser, nos espaços públicos e nos espaços domésticos,
Porque também a gente conversa, né, quando eu estou ali conversando né, gravando os depoimentos, o entendimento em relação com a família, o entendimento em relação às amizades, o entendimento dos seus corpos e a possibilidade de viver bem afetivamente. E a gente sabe que não é só publicamente, só no público, né, na rua, ou nas escolas, ou na universidade, ou no trabalho, que as pessoas LGBTQIA+, sofrem preconceito. Na família também. Então, acho importante destacar isso, né? Mas, dadas as feridas, né, existe muita fortaleza nessas pessoas que eu estou retratando. E acho que com o objetivo de inspirar, né? Então, isso é uma das coisas, né? Então, quando eu vou fazer o recorte, eu estou buscando essas pessoas que estão bem consigo mesmas, né? E aí isso torna o ato fotográfico mais fácil, porque existe uma consciência do próprio corpo, existe uma consciência do que é a fotografia, existe uma consciência do que é a imagem no mundo, né? A outra coisa é justamente me deslocar da questão do glamour ou da questão de trazer uma visão de precariedade, né? Que muitas vezes a gente vê na mídia, ou existe essa Exploração do exploração do glamour, né? ou também De colocar, né, num lugar de coitadinho, ou de mesmo negativo, né, que estaria ligado, não sei, a drogas, a prostituição, enfim, sempre está vinculado a alguma coisa desse tipo. E isso tem a ver com até o posicionamento da minha câmera. Se você observar as imagens, elas estão sempre, elas são na mesma frontais altura. e na horizontal, né? Então, não coloco a câmera nem de cima, nem de baixo, que essa perspectiva ela gera ou um achatamento, então um olhar de quem vê de cima, né, de superioridade, ou quem vê de baixo, assim, um glamour, né, que é aquela pessoa. Então, eu evito essa mudança da lente, né, da câmera, e me posiciono de forma frontal, né, que eu diria que então tentar um olhar mais horizontal. O que isso impacta? Quando a gente vai para a exposição e aí na exposição a gente tem imagens grandes, esses corpos vêm e eles olham para quem está olhando. Então aí a gente começa também um diálogo com quem está vendo as imagens, né? Algumas pessoas falam, ai, nossa, parece que ele está olhando para mim. Não, mas não é você que está olhando para ele, né? Quer dizer, fica uma coisa assim, muito interessante. Então, tem essa proposta do olhar, é um recorte consciente que eu estou fazendo, sim, é um limite de como me posicionar. E algumas imagens são nus frontais, outras as pessoas estão vestidas. Isso depende do quanto que a pessoa quer mostrar, né? E aí é na hora, né? O quanto que é possível e se também é preciso ou não, como é que fica, né? Assim, o que rende melhor, né? Que foto que vai ser essa, né? Porque no final das contas eu quero mostrar um corpo relaxado e um corpo bem consigo mesmo. E mais de uma forma muito delicada, sutil. Então é um diálogo que aí a gente vai encontrando até chegar nessa imagem. Tem uma contemplação, né? Geralmente é uma sessão fotográfica muito silenciosa, né? Leva algumas horas para ser feito, né? Então, com muita calma, delicadeza, sempre conversando. Então, assim, é isso, é uma troca, né? Na verdade. E eu acho que isso ganha mais sentido ainda quando você retrata a pessoa na intimidade dela, né? Porque eu acho que isso, não sei se eu posso falar de horizontaliza a relação, né? Ao mesmo tempo que humaniza também, né? Sim. Eu acho assim, a fotografia hoje, ela é o nosso meio, né? É o nosso meio. Então, como que a gente pode fugir
dessa banalização, Uhum. de uma velocidade e como achar essa imagem, né? É uma busca mesmo, assim, como Uhum. eu estou constantemente elaborando como chegar nessa imagem. E tem a ver Uhum. com esse método de como dirigir a pessoa retratada, como conversar, como chegar na casa da pessoa, porque muitas vezes eu não conheço a casa, eu estou entrando, né, quando a gente entra na casa de uma pessoa estranha, a gente não vai chegando, né? Mas eu, Uhum. assim, no final das contas, eu olho e falo assim, poxa, se esse sofá tivesse ali, a minha foto seria perfeita. Como eu vou Aham. fazer aquele sofá ir para aquele lado, convencer Aham. aquela pessoa de que eu quero mudar os móveis da casa dela de lugar? Então é Uhum. uma habilidade, né? A gente Uhum. tem que conversar, ver se é possível. E geralmente todo mundo, vamos tirar daqui, põe Aham. ali. Experimenta quando a pessoa gosta, fica ela daquele lado mesmo. Exatamente. Então, assim, tem todo uma forma de chegar, né? E natural, né? Assim, ninguém chega na casa de ninguém impondo nada enfim, Uhum. não é isso que não é assim, né, que funciona. Eu acho que tem esse tempo que foge a isso, né? Eu acho que a moda vai muito, né? É outro método e assim o fotojornalismo tem lá seus objetivos, né? Então, Uhum. assim, é, eu sempre penso essas imagens como uma série como um todo, né? Então, assim, também as pessoas retratadas conversam entre elas e conversam comigo, Uhum. né? Então, eu tô também sempre é interessante isso, né? Porque o que será que meu inconsciente me conecta com essas pessoas, né? Uhum. Então eu fico reflexiva também sobre isso. E quando eu estou ouvindo elas no depoimento delas, eu falo, eu sinto muitas coisas que elas sentem. E às vezes é uma mulher trans, uma pessoa não binária. E aí eu falo, nossa, a gente tem algumas experiências próximas, né? Uhum. Então eu consigo pensar, por que que eu escolhi essa pessoa? Porque tem coisas que me tocam, né? Uhum. E muitas outras que aprendo, né, com elas, com as vivências delas, que eu acho que isso que é o mais interessante. Quando a gente é capaz de ouvir, e não só ver a imagem, né, e ouvir o que o outro tem a dizer, sobre a sua experiência, sobre a sua perspectiva, sobre o seu ponto de vista, é, é muito bom, é muito prazeroso e você vê que como somos diversos, como para além, né? Eu acho que também tem uma vontade de para além de uma sigla Uhum. complexa que é LGBTQIAP+, somos também temos muitas camadas. Então acho que Uhum. também eu queria falar sobre isso, né? Que não é só a questão da sigla, né? Não é isso, né? Um conjunto homogêneo. Somos muito diversos, com Uhum. muitos outros marcadores, muitas outras camadas E também em movimento, né? é, Eu acho que isso que é algo que é importante, porque o que me define agora não me define amanhã, sim, né? Esse exatamente. encontro nosso me muda, me transforma, né? Exatamente. E é isso. Tem pessoas que eu fotografei há 2 anos, né? Como assim, em 2019, e já são outras, já tá tudo muito Aham. diferente, mas é Aham. isso, né? A fotografia marca um tempo, mas os corpos estão em movimento, né? Aham. Ah, legal. E essa exposição também, ela em paralelo tem algumas ações Sim, educativas, sim. né? Bem, todas as exposições que eu faço, para mim, não tem como não pensar atividades para ativar a exposição, né? Porque é isso, a gente levar público para a exposição, né? Assim, é importante que a gente possa construir o diálogo dentro da exposição com outras pessoas. Uhum. Então, a gente tem uma roda de conversa que vem as pessoas retratadas. Então, aqui em Campinas vai ser no dia 11 de fevereiro, às 10 horas, aqui no SEI. Uhum. Então, 4 pessoas retratadas vão vir conversar, falar sobre suas experiências e trocar com o público, né? Além disso, a gente está com um workshop sobre fotolivros dissidentes. Então, como elaborar um fotolivro ou um zine,
com imagens, com poesia, com ilustrações, que tenham as temáticas sociais, e como levar isso para o mundo em formato de livro, Uhum. né? E é um workshop com quatro encontros, hoje foi o primeiro, foi muito legal, e teremos mais 3 encontros às terças-feiras. E as ações educativas. A gente fez um material educativo, que a gente tem ali textos e proposições Uhum. sobre corpos não binários, sobre corpos gordos, sobre a sigla LGBTQIA+, e sobre atividades que os professores, ou os artistas, estudantes da fotografia podem fazer para pensar a questão do retrato, principalmente, e os corpos dissidentes, e pensar isso, né, a questão ética do retrato, né? Como então abordar as pessoas, como fotografar pessoas, isso é muito importante. Uhum. E a outra coisa é as ações educativas com escolas, que aí vamos receber escolas, professores, durante o período da exposição. E também visitas guiadas com a artista, teremos alguns dias aí, que também é aberto ao Uhum. público em geral. Este material educativo está à disposição, ele é gratuito, está no site corpos.arte.br, Uhum. e lá no nosso site tem todo o material, vocês não podem ver as fotografias, os vídeos das exposições, as ações educativas, o nosso material pode ser baixado em PDF, então assim, está tudo à disposição. Ah, Quem está legal. interessado, Uhum. é só acessar. E aí, quem quiser vir ver, de segunda a sexta, das 8 às 17, e sábado, das 8 até Meio-dia. meio-dia, Isso. né? É uma honra bem grande, né, ter você aqui com a gente aqui no SEI, nesse podcast também, né? Sim. E esperamos tê-la sempre por perto aí, para que a gente possa estar também trazendo outras exposições, fazendo discussões sobre esse tema que eu acho que é muito importante. Obrigada, Léo. Então, Obrigadão. ó, todos convidados até dia 25/2. E venham também na roda de conversa, vai ser muito especial Uhum. para a gente conversar pessoalmente. Legal. Obrigadão. Obrigada.